Isso aconteceu comigo na cidade de Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, há muitos anos atrás. Eu e alguns amigos trabalhávamos em uma grande plantação de milho na época. Nosso patrão tinha sido alertado de que haviam pessoas mal intencionadas colocando fogo em algumas fazendas vizinhas. Devido a isso, nos pediu para montar guarda durante uma semana em um lugar estratégico que dava acesso à rodovia. A ideia era passar a noite escondidos entre a plantação e ao lado da estrada de terra que dava acesso à fazenda, pois aquele era o único acesso. Saímos dos alojamentos e fomos em direção às plantações. Chegamos a uma área perto de um barranco onde havia um poço de água usado para irrigar parte da plantação. Entramos e cortamos algumas espigas de milho, enquanto os outros foram buscar lenha para fazer uma fogueira e passarmos a noite ali. Lembro que era uma noite de lua cheia. O céu estava limpo e era possível ver tudo claramente. Mas mesmo assim, diante de toda aquela paisagem, não deixava de ser meio sombrio, meio sem vida. Estávamos apenas passando o tempo enquanto jogávamos conversa fora, contando alguns causos que eram contados por nossos avós e antes pelos avós deles, e assim por diante. No entanto, Cícero, que era o mais jovem e também o mais medroso, nos interrompeu e pediu para não falarmos sobre essas coisas, pois sua avó dizia que quando uma ou mais pessoas falassem sobre esses assuntos, eles atraíam coisas ruins. Não demos muita importância e continuamos falando. Nesse momento, começamos a ouvir um barulho distante. No início, não conseguimos ouvir claramente o que era, mas conforme ia se aproximando, ficava mais claro do que a lua naquele dia. Não se ouvia mais nenhum barulho vindo das matas. O próprio vento que estava até aquele momento também parecia ter nos deixado. Quando chegou a uma certa distância, deu para ouvir nitidamente o som de um cavalo se aproximando pela estrada de terra batida. Todos olhamos e vimos que ele vinha em nossa direção, mas só conseguimos distinguir a silhueta de alguém montado em seu cavalo. A distância não nos permitia ver tão bem assim, e a poeira que subia na estrada também não estava ajudando. Mas tínhamos certeza de que era o patrão e pensamos que tivesse vindo conferir se estávamos mesmo de vigia. Nos aproximamos então da cerca de arame farpado próxima à estrada de terra, e a partir daí tudo começou a sair de controle. Não conseguíamos mais vê-lo, apenas a poeira de terra que já começava a irritar nossos olhos. Foi só então que percebemos que o barulho do trote do cavalo não seguia mais pela terra, mas sim por trás de nós, em meio à plantação de milho, atravessando todo o campo. Achamos estranho que mesmo estando cada vez mais próximo, e mesmo com a lua iluminando bem, não conseguíamos ver mais do que uma mera sombra cavalgando naquele milharal. Além disso, ao passar pelos pés de milho, notávamos que aquele cavaleiro estava muito acima da plantação, o que demonstrava ser muito alto, muito mais alto do que uma pessoa normal. Conseguimos ver mais da metade do cavalo entre as plantas de milho. Ninguém falava uma palavra sequer. O medo tinha tomado conta de nós. Aquilo, sem dúvida, não era uma coisa normal. E piorou muito quando ouvimos, vindo em nossa direção como se flutuando. E quando chegou onde estávamos, não vimos ninguém. Apenas sentimos uma forte rajada de vento que fez toda a lenha da fogueira se espalhar. Enquanto o som do galope passava muito perto de nós, não vimos ninguém. A palavra medo já não fazia mais sentido nenhum nessa altura, pois o que estávamos sentindo era muito superior a isso. Não conseguia enxergar meus amigos de tanta poeira de terra que tinha subido ao ar, e foi aí que pela última vez ouvimos enquanto passava mais uma vez ao nosso lado, saltando por cima do barranco e desaparecendo na estrada. Nunca conseguimos ver mais do que a sombra dele, mas o que vimos já era mais do que suficiente para nós. Em seguida, saímos correndo apavorados, deixando tudo para trás. Não nos importava mais nada. Seguimos em direção ao nosso alojamento. Não sabíamos que horas eram ao certo. Nos orientamos apenas pelas pequenas luzes que podiam ser vistas à distância. Eu me sentia paranoico, olhando para trás a todo momento, achando que aquela coisa pudesse nos alcançar. Quando chegamos, Cícero foi o primeiro a falar, repetindo o que tinha dito horas atrás. Eu avisei vocês para não falarem sobre essas coisas, que acabam atraindo o que quer que seja que estiver por perto.